boa tarde, bem-vindos. Bem-vindos ao Flash Informativo na Rádio Rocha Pinto. Hoje é quarta-feira, 12 de março, vamos aos principais destaques. Mulher detida após agressão, agente policial em tentativa de intervenção. Homem detido por cortar a cabeça de uma criança de 10 anos. Ministério Público pede 15 anos de cadeia para cidadãos acusados de terrorismo. Lá fora, após escândalo, o governo de Portugal cai e o país terá novas eleições. Tanzânia resiste a primeiros casos de Mpox. No desporto, o selecionador nacional revela convocados para os jogos contra a Líbia e Cabo Verde. O asseguramento técnico deste flash é de Cláudio Malone, a coordenação de Joana Leão, edição de Ana Isabel e a voz informativa é de Adão Jorge. Às 13h22 começamos com o desenvolvimento das notícias. Uma situação inusitada e preocupante ocorreu na noite passada nas proximidades de um posto policial onde uma mulher de 21 anos de idade foi detida após agredir uma agente policial da Polícia Nacional. O incidente que chamou a atenção de outros oficiais e transeuntes teve início quando a acusada, acompanhada por 3 amigas, decidiu urinar ao lado da delegacia da esquadra. Segundo informações do porta-voz da Direção de Investigação e Ilícitos Penais, Quintino Ferreira, a agente em serviço, ao notar o grupo se dirigindo para o local, fez uma advertência para que não utilizassem aquele espaço público para as suas necessidades. Enquanto as outras mulheres acataram a orientação e se afastaram, a acusada pôs a resistência, iniciando uma troca de palavras ofensivas com a agente de 47 anos de idade. O clima de tensão aumentou quando a mulher se dirigiu até o veículo da patrulha estacionado, retirando um porrete do interior e desferiu golpes contra a policial. O barulho gerado pela confusão chamou a atenção de outro oficial que tentou intervir para apaziguar a situação, mas também enfrentou hostilidade da acusada. Após a abordagem, a mulher foi detida e, segundo a DIP, será levada a um juiz de garantias, onde responderá por desacato, resistência a funcionário público e ofensa à integridade. O incidente coloca em evidência a importância do respeito às autoridades e às normas de convivência em espaço público. O julgamento dos antigos homens do presidente, dos santos generais Dino e Copilipa, considerados 2 dos dirigentes mais endinheirados de Angola, foi adiado supostamente por falta de tradutor para o arguido chinês, que foi parceiro de negócios dos generais mencionados. No tempo de José Eduardo dos Santos, esses generais eram os homens mais poderosos do país. Eles e mais um grupo restrito de dirigentes do MPLA geriram bilhões de dólares em Angola, que Angola emprestou à China para o Programa de Reconstrução Nacional pós-guerra. Agora estão a ser julgados por serem suspeitos de terem desviado milhares de milhões de dólares do dinheiro do povo para o seu benefício. O julgamento ocorre no âmbito do Programa de Combate à Corrupção, iniciado pelo presidente João Lourenço, mas o processo tem sido muito lento, além de resistir adiamentos. 13h24, estamos a produzir o espaço Flash da tarde na Rádio Rocha Pinto. Um homem de 34 anos de idade foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal no último sábado, 8 de março, no município da Barra, província do Kwanza Norte, por suspeitas de ter decapitado um menor de 10 anos com uma katana. De acordo com o SIC, o crime ocorreu no Matagal do Porto, a cerca de 6 km da sede municipal. A detenção de suspeito ocorreu após denúncias sobre a descoberta de um cadáver no local.
As investigações indicam que a vítima havia flagrado o acusado a roubar produtos em lavras da região e relatado o caso aos seus pais. Revoltado, o implicado teria utilizado uma katana para cometer o crime. O detido encontra-se sob custódia e a ser presente às autoridades competentes para os devidos trâmites legais. O representante do Ministério Público no processo que julga os 7 cidadãos acusados de prepararem atentados terroristas durante a visita do ex-presidente americano a Angola solicitou em tribunal uma pena de até 15 anos de prisão. O Ministério Público acusa os réus dos crimes de associação terrorista, posse de substâncias tóxicas, posse de explosivos e falsificação de documentos. O procurador Avelino Capeça afirmou que há muitos elementos que sustentam a acusação, só decidiram abordar o processo pelo forte aparato de segurança da Cidade Alta, não tinham nenhum ponto de recuo e os materiais que usavam serem obsoletos. A defesa, liderada por Oliveira Nasso, do escritório de advogados de David Mendes, solicitou ao tribunal a possibilidade de um acordo com a Justiça em troca de benefícios legais. Sobre o acordo da delação premiada, estamos a aguardar, tranquilos e serenos, ao desfecho desse julgamento, disse o advogado de defesa. O Tribunal de Comarca do Ambo deu início na segunda-feira, desde ao julgamento do caso. Arrolados ao processo estão os cidadãos João Gabriel Delcino, como líder da organização terrorista, Domingos Muecalia Crespriciano, Campanga Francisco Ngunga e Guli Adelino Camulombo Bacia, Arão Rufino Calala e Pedro João da Cunha. Um cidadão nacional de 55 anos de idade, segurança de profissão, foi brutalmente assassinado na madrugada da passada terça-feira, junto ao Mercado dos Kwanzas, num dos armazéns situados no interior do seu local de trabalho, no município de Ojaenda, em Luanda. O na mira de crime esteve no local e ouviu moradores e pessoas próximas do malogrado. De acordo com testemunhas, a vítima trabalhou durante o dia e, sem problemas aparentes, no final do dia decidiu subir no seu casebre dentro de um armazém de Guarnense, primeiro andar para descansar. No entanto, nas primeiras horas da passada terça-feira, as vendedeiras que aí guardam os seus negócios bateram o portão do armazém, como é o costume, mas ninguém respondia. Por volta das 6h30, o colega do malogrado, que faria a renda, apareceu no local e se deparou com o corpo da vítima estatelado no chão. Segundo um dos fiscais do mercado que falou na mira de crime sob o anonimato, explicou que subiu as escadas onde estava o corpo e encontrou o infeliz amarrado com fios e parte da cabeça danificada. Pareceu que foi agredido com bloco ou pedra. O olho saiu, a boca estava totalmente inflamada. Estava sem arma, detalhou o seu colega. Notícias fazem destaque na arena internacional. Luís Montenegro perdeu a confiança do Parlamento após polêmica com a sua empresa. O Parlamento chumbou uma moção de confiança levada à admissão do governo de Montenegro. Luís Montenegro liderou o governo de Portugal por aproximadamente um ano, mas foi abalado quando descobriu-se que a Snoopy Viva, empresa da qual é dono, recebia pagamentos mensais por consultoria e proteção de dados, além de outros escândalos ligados a avanças e compras de apartamentos a pronto pagamento. De acordo com a Constituição portuguesa, a não aprovação de uma moção de confiança implica a admissão do governo. O executivo de Luís Montenegro fica agora em gestão, limitado aos atos estritamente necessários ou inadiáveis à continuação da sua atividade. A Tanzânia entrou num alerta ou em alerta após a confirmação de 2 primeiros casos de Mpox no país. A ministra da Saúde, Janista Mangama, divulgou a informação em um comunicado nas redes sociais, assegurando que os indivíduos afetados foram isolados e estão recebendo cuidados necessários. Os casos foram identificados no domingo e envolvem um condutor de caminhão que chegou a Dar es Salaam, vindo de um país vizinho.
Esta situação levanta preocupações, especialmente considerando a proximidade da fronteira da Tanzânia com Moçambique, que se estende por 756 quilômetros. Segundo o relatório recente da CDC África, Agência de Saúde da União Africana, desde janeiro foram registrados 6.034 casos de Mpox em 22 países, resultando em 25 mortes. A crescente disseminação da doença tem gerado preocupação global. No final de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde decidiu manter o nível máximo de alerta em relação à epidemia em virtude do aumento contínuo do número de casos e na diversidade de países afetados. Em agosto de 2024, a Organização Mundial da Saúde já havia declarado uma emergência de saúde pública de alcance internacional devido à rápida propagação da doença, especialmente na República Democrática do Congo, que possui uma extensão fronteiriça com Angola de 2.511 quilômetros. As autoridades da saúde da Tanzânia estão monitorando a situação de perto, implementando medidas de contenção e incentivando a população a manter vigilância sobre possíveis sintomas. Agora a atualidade desportiva neste seu flash da tarde, edição de quarta-feira, 12 de março de 2025. O selecionador nacional, Pedro Gonçalves, anunciou a lista de convocados dos Palancas Negras para os jogos contra a Líbia e Cabo Verde, a contar para a fase de qualificação ao Mundial 2026. A ausência destacada foi a de Ari Papel, pois depois de muito tempo foram fora dos convocados, criou-se uma expectativa sobre o seu retorno. Recordamos então os jogadores selecionados para essa dupla empreitada: guarda-redes, Neblu, Dominique e Senzane; defesas, Ossi, Tocardeiro, Bastos, Kisanga, Carmo, Clinton da Mata, Quinito, Pedro Bond, Gaspar, Sandro Cruz. Os médios, Fred, Beni, Maestro, Domingos e Keliano. Os avançados, Anfico Pululo, André Vidigal, Gilberto, Mbalazola, Zito Luvumbo, Mavululo, Chico Banza, Milson, Zine Salvador, Manuel Benson e Gelson Dalla. São esses então os jogadores convocados por Pedro Gonçalves para a dupla empreitada rumo ao Mundial de 2026. É com esta notícia que chegamos ao ponto final deste flash. Recordamos então os títulos que mereceram destaque neste flash de quarta-feira. Mulher detida após agressão a agente policial em tentativa de intervenção. Homem detido por cortar a cabeça de uma criança de 10 anos. Ministério Público pede 15 anos de cadeia para cidadãos acusados de terrorismo. Lá fora, após o escândalo, o governo de Portugal cai e o país terá novas eleições. Na Tanzânia, registrado os primeiros casos de Mpox. No desporto, Pedro Gonçalves divulgou os 26 convocados para o duplo compromisso rumo ao Mundial 2026. O assessoramento técnico deste flash foi de Cláudio Malone, a coordenação de Joana Leão, edição de Ana Isabel, a voz informativa foi de Dom Jorge. Boa tarde, continuação de uma ótima quarta-feira. Você está conectado à Rádio Rocha Pinto.